Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Toda semana tô aqui no canal trazendo peças lindas para vocês, dicas aí maravilhosas e hoje não vai ser diferente. E olha só que peça mais linda que eu vou ensinar hoje para vocês, essa bolsinha nesse formato mais quadradinho, com esse bolso que dá todo o charme na peça, já que ele fica aqui na frente assim e é bem protegidinho também, ó, bem fechadinho. Então, a aula de hoje vai ser essa bolsinha linda. Eu tinha postado lá no Reels, no Insta, vocês me pediram bastante. Se você ainda não me segue por lá, vou deixar aqui as minhas páginas para você seguir. Se você quiser também adquirir os materiais, tem lá no site, vou deixar aqui para vocês também, caso queiram visitar. Esse sintético aqui estampado em especial é lá dos Sintéticos da Daniela Araújo. Tudo fica na descrição do vídeo, gente, então é só você clicar na setinha que vai aparecer aí todos os nossos parceiros que nos ajudam tanto aí e que eu posso trazer dicas bem legais para vocês. Nem tenho muito mais o que falar, né, gente? Porque a peça, olha só, já diz tudo, super linda, super moderna, super tendência. Então eu espero muito que vocês gostem. Só mais uma coisinha, se inscreve no canal, deixa o like, que isso ajuda muito aqui no nosso crescimento. E agora sim, bora pro vídeo! Eu vou começar essa peça fazendo a parte da tampa aqui dessa aba móvel. Então, o que que eu fiz? Eu cortei duas partes de sintético, porque essa aqui, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro, vai ser de sintético. E aí, eu arredondei somente uma das partes, ó. A outra tá retinha os quatro cantos. E aqui, eu arredondei, mas ó, somente aqui a parte de baixo, só dois cantinhos. Os outros dois, deixa reto mesmo. Eu usei uma latinha, dessas latinhas de leite condensado, que é mais fininha, para arredondar, porque eu não queria uma curva muito grandona, como, por exemplo, o cone de linha. Mas você pode fazer aí do jeito que você quiser. Se quiser fazer ela bem redondona, bem oval, deixar reta, também pode. Isso aí não vai alterar em nada aí as medidas, tá? Então, o que que eu faço? Vou colocar frente com frente e vou passar uma costura, agora aqui, ó, nessa volta, deixando essa parte reta, ó, que tem as duas pontas retas, aberto. Então, eu vou costurar daqui até essa outra parte aqui. Costurei, como eu falei aqui, essa parte ficou aberta. Agora, eu vou cortar os cantinhos aqui. Fica mais fácil fazer assim do que você arredondar antes, tá? Vou cortar esses dois cantinhos, o que tiver de sobrinha. E aí, o que que eu vou fazer? Nas curvas, eu vou fazer piques, ó. Eu vou fazer alguns piques até próxima costura, cuidado para não pegar na costura. Se você tiver aquela tesoura, né, que já corta, que já faz o picote, né, pode usar também. Se não, pode fazer isso daqui, ó. Faz esses piques, porque daí essa curva, a hora que a gente desvirar a peça, ela abre, então fica um acabamento melhor, tá? E não deixa uma margem de costura também muito grande, não, porque senão fica acumulando material aqui por dentro dessa tampa. Na hora que a gente desvirar, vocês vão ver. Aqui tem até um pouquinho, ó, vou até tirar essa parte aqui, ó. Eu vou cortar um pouquinho mais, porque não tem necessidade dela ficar tão grossinha assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar essa tampa aqui e vou posicionar já um dos lados do meu botão. Se você for usar o botão de imã com duplo acabamento, não precisa colocar o botão agora. Mas eu não vou usar. Eu vou colocar de um lado a minha etiqueta e do outro lado eu vou colocar o botão. Desvirei, acertei bem aqui a curva, né? Esses cantinhos aqui, ó. Agora, eu vou passar uma costura de pesponto em toda essa volta, vou acertar. Se ficar algum bico, você coloca assim aqui pra dentro, antes de passar a costura. Se quiser fazer essa parte também no virado, pode fazer. Mas eu agora, ó, vou assentar bem isso daqui, vincar bem, e vou passar a costura aqui contornando, pra poder assentar essa costura aqui. Passo aqui na beirada, ó.
O ponto da minha máquina está no 4,5. Mas a parte de dentro eu fiz no ponto número 4, tá? E agora é simples assim. A gente vem, ó, vinca bem aqui e passa essa costura na volta, que é o que vai assentar aqui esse virado que nós fizemos, né? Essa costura em luva. Esse material que eu tô usando é o Prada, é o mesmo material que eu fiz a outra bolsinha estampada, só que esse é um Prada liso. Mas essa bolsinha, por ser pequenininha, ela fica muito linda se fizer no estampado também. Então, aba costurada. Agora, eu tenho aqui o meu botão de imã, que é aquele comum mesmo, tá? Que não tem acabamento atrás. Vou pegar essa parte aqui, que é a mais fininha, ó. E eu vou centralizar agora aqui. Vou achar o meio e vou colocar esse botão aqui bem na parte do meio deste lado. Pronto, então tá aqui o botão, ó, colocado aqui, centralizado. Eu coloquei mais ou menos, olha só, um dedo acima aqui da costura. Aqui deste lado eu coloquei a minha plaquinha de metal. Essa e outras etiquetas você encontra lá na oficina dos Badulacs. Eu tenho cupom de desconto, que é o Maria Ju, tudo junto, tudo minúsculo. Então, você encontra essas plaquinhas de metal e outros tipos de etiqueta também, de acrílico, né? Tem várias outras etiquetas lá, então é só vocês entrarem em contato e usar o meu cupom de desconto, que vocês vão ter desconto aí na compra das etiquetas, tá? Então, essa parte agora aqui eu vou reservar, vou deixar ela separada, e nós vamos fazer agora o bolso. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. Eu diminuí 1 centímetro aqui na medida em relação a essa bolsa aqui, que foi a primeira que eu fiz. Vocês estão vendo que ela ficou bem aqui em cima, ó, a abertura dela ficou bem alta e eu não tenho mais pra onde descer. Então, o que que eu fiz? Eu tirei 1 centímetro aqui na altura para poder ficar um pouquinho mais aqui abaixo. Então, ela vai ficar um pouquinho mais baixo do que isso, que eu acho que vai ficar melhor, porque ficou bem em cima mesmo aqui. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer exatamente desse jeito, acrescenta 1 centímetro das medidas que eu vou deixar aqui no bloco de informação, tá? Então, esse daqui eu desci 1 centímetro, que eu acho que vai ficar melhor. Agora, para fazer esse bolso, então eu tenho aqui uma parte em sintético e a outra parte eu tô usando esse cetim dublado no TNT, que é desse mais fininho, né? Mas ele tem uma estrutura, tá vendo? Ele não é totalmente mole, ele tem uma certa estrutura. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito e vou passar a costura aqui, olha só. Vou passar a costura aqui na volta e vou deixar um vão aqui aberto. Não precisa deixar um vão pequeno, não, pode deixar bastante. Então, faço retrocesso aqui no início, costura a volta e retrocesso aqui no final. Costurei, então aqui ficou, ó, essa parte aqui aberta. Aqui eu refilei, mas eu deixei essa parte aqui um pouquinho maior mesmo, porque na hora de desvirar, fica mais fácil de colocar ela pra dentro pra poder dar o acabamento, tá? Então, eu costurei aqui, agora eu vou desvirar, por isso que eu falei que não precisa deixar um vãozinho muito pequenininho, porque depois a gente vai ter que costurar tudo mesmo, então não tem problema. Então, agora eu vou desvirar, desvirei, olha só como é que ficou, aqui ficou aberto, e antes de fechar, eu vou posicionar o outro lado do botão. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha parte aqui da aba, vou pegar o outro lado do botão, vou colocar aqui, ó, e aí eu vou posicionar aonde que eu quero que fique essa aba aqui, ó. Então, eu vou colocar ela mais ou menos na posição já que eu quero, vejo se tá certinho aqui do outro lado. Isso daqui não tem uma medida certa, assim, só não faça muito em cima, porque o espelho nosso tem 17 centímetros. Então, tem que fazer um tamanho que caiba dentro do espelho, tá? Então, não pode colocar, ó, essa aba muito alta, senão você tem que aumentar a medida do espelho. Então, eu vou fazer aqui, ó,
Tá vendo? Eu vou deixar mais ou menos uns 2 dedos, que é uns 4 centímetros mais ou menos. E eu vou marcar agora aqui, ó, vou vincar, ó, vou apertar. E aí vai ficar a marquinha daqui, ó, onde eu tenho que colocar o outro lado do botão. Aí é só eu aplicar esse botão aqui para poder fechar essa parte de cima. Agora, com o botão aplicado, eu vou dobrar isso aqui para dentro, ó, o forro e o principal. Eu vou seguir aqui essa costura. Se quiser, pode colocar alguns clipes aqui para ele não abrir, ó. Vem fechando. E aí eu passo uma costura aqui em cima, que já vai fechar esse bolso e dar o acabamento. E aí nós vamos passar uma costura somente aqui na parte de cima, tá? Ó, venho aqui, faço um retrocesso e passo a costura aqui, ó. Venho acertando agora, guardando esse forro pra dentro, fazendo a dobrinha aqui, ó. O clips é só pra dar uma primeira ajuda, né? Mas depois a gente vai tirando, porque fica mais fácil a gente arrumar aqui, ó, com o dedo, ó. A gente vem arrumando, ó. Vem aqui e faz o retrocesso. E tá costurado, então, a parte de cima aqui do meu bolso. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu espelho, eu já arredondei os cantinhos, tá? Fiz aqui as curvinhas nos 4 cantinhos. E aí eu vou posicionar esse bolso aqui em cima, que daí a gente tem que já passar uma costura de uma vez, né? Já dá o acabamento no bolso e já costura, já aplica ele aqui no espelho. E aí eu vou pegar a minha aba, vou fechar aqui o bolso, para eu poder posicionar aqui certinho aonde que eu quero que esse bolso fique. Então, eu vou achar aqui o meio da minha aba. Isso aqui é só pra gente poder posicionar centralizado, ó. Vou pegar aqui, vou pegar um clips. Ó. Coloco meio com meio aqui. Coloco o clips, vou colocar um de cada lado aqui também, pra ficar bem presinho. Somente pra gente posicionar aqui o bolso aqui embaixo. Então, ó, vou acertar ele aqui. Ó, se quiser, coloca a régua, né, pra poder medir aí as laterais. Eu vou no olhômetro mesmo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu posso colocar uma fita crepe aqui e nas laterais, que é pra eu poder saber qual que é a distância. Eu não gosto muito de riscar, porque depois, às vezes, fica alguma marca, alguma coisa assim, então eu não gosto. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou abrir. E aí eu coloco uma fita crepe aqui, limitando aonde eu vou colocar o meu bolso, né? Qual que vai ser a posição aqui, a distância do meu bolsinho. Então, olha só, coloquei aqui a fita crepe nessas duas partes, porque daí aqui já vai estar costurado, não preciso nem colocar desse outro lado. Vou encaixar aqui certinho na minha marcação. E aí eu vou começar a costurar, de preferência colocando esse forro um pouquinho pra dentro, pra ele não ficar aparecendo. Ó, vou encaixar aqui certinho, bem direitinho, aqui, principalmente aqui na parte do fundo, ó. Vou deixar bem certinho. E aí eu começo a costurar, então, esse bolsinho aqui no meu espelho. O espelho, ele tá sem forro, sem nada, só tá somente o sintético mesmo. Vou começar aqui, vou virar, porque às vezes a gente faz o retrocesso aqui e ele fica emperrando lá nesse acúmulo aqui de material. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Sempre segurando aqui alinhado, pra não sair do lugar, ó. Veja se tá certinho. E agora eu costuro aqui. Pera aí, acho que tá embolando a linha. Ah, não. Pensei que tava embolando a linha da minha bobina. Às vezes dá uma embolada. Então, ó, vou colocando esse forrinho aqui pra dentro. Se ele aparecer também um pouquinho, faz parte. Se quiser, usa um forro, né, da mesma cor aí do seu material.
Eu não quis fazer o forro desse bolso de sintético para não ficar muito grosso também essa parte. Mas se quiser fazer, pode fazer, tá? Se quiser colocar sintético mesmo, pode fazer. Eu tô usando o forro de cetim, mas fica aí a sua escolha. Isso daí não vai alterar aqui em nada o passo a passo dessa peça. Então, aqui é simples, ó. É só seguir aqui com a costura na borda. É aquilo que eu falei, a gente já faz a costura assentando esse bolso e aplicando ele aqui no espelho. Só guardando aqui o forrinho pra dentro. Aqui é a mesma coisa, ó, cheguei aqui na ponta, eu vou virar, desço aqui com a costura e pronto. Então, tá aplicado aqui já o bolsinho, vou tirar a fita crepe. Então, tá aqui, bolsinho aplicado. Agora, eu vou pegar o forro. O meu forro, ó, tá cortado um pouquinho maior. E ele não tá arredondado nos cantos. Vou colocar aqui. Não precisa estruturar essa peça, tá? Porque ela é pequenininha. E esse aqui é um sintético 08, então não há necessidade de estruturar. Ela vai ficar bem firminha só usando esses materiais mesmo, porque é uma peça pequena, né? A não ser que você queira mesmo, né, que ela fique com uma aparência mais durinha. Mas senão não precisa. Então aqui eu vou costurar assim, ó, aplicando esse forro. Costura aqui na beiradinha, deixo bem esticadinho. E depois eu vou refilar, vou cortar aqui o excesso de forro, pra gente poder colocar ao vivo. Bom, então agora eu vou pegar a minha aba, né, essa tampa. Vou colocar aqui, ó. E eu vou costurar essa aba aqui antes da gente aplicar ao vivo. Então, venho aqui, eu gosto de fazer isso aqui no avesso, que eu acho que fica mais fácil. Vou só prender aqui, ó, prendi agora aqui, venho aqui no avesso e passo agora a costura aqui. Eu vou passar em linha reta primeiro, para não perder aqui o meio. Se acontecer de entortar, daí é só você descosturar e acertar. Ó, passo aqui. Veja agora aqui se tá certinho, tá? E agora eu costuro esse outro lado aqui, essa outra pontinha da curvinha aqui, ó. Refilo, ó. Confiro antes pra ver se ela tá centralizada do jeito que eu quero. E aí eu vou refilar agora aqui, ó. Corto o excesso. E aí é só vir aplicando o vivo normalmente. Pego aqui aquela tirinha, aqui eu já tinha achado os meios, tá? Se você não achou, acha antes de tudo. Sempre a gente já, quando arredonda os cantos, a gente já vem e acha o meio, que é melhor. Então, aqui eu coloco, né, um pedacinho do sintético, costuro aqui até o meio, pego o meu vivo, tô usando vivo plástico mesmo, vou encaixar ele aqui e vou costurar aqui na volta do meu espelho. Então, chegando aqui no finalzinho, faço o retrocesso, pronto, tiro aqui o excesso. A parte de trás é a mesma coisa, só que não tem bolso, né? Então, é só você aplicar, costurar o forro e aplicar o vivo. Então, aqui, ó, os espelhos estão prontos. Agora, a gente vai para o canal de zíper. O canal de zíper é bem simples, tá? Em duas partes, então ele é dividido em duas partes. Vou pegar aqui o meu zíper, coloco frente com frente, costuro, frente com frente. Vou costurar aqui, dando uma leve esticadinha nele. Só para tirar essa ondulação que ele tem.
Muito bem, agora eu vou pegar o forro, vou colocar, ó, costas do zíper com a frente do forro, então fica desse jeito. Vou passar a costura, virar e rebater. Eu costuro um pouquinho pra dentro dessa primeira costura que eu passei, não passo em cima. Eu coloco um pouquinho pra dentro, acerto aqui. Agora eu vou virar, ó, e vou rebater. Vinco bem aqui, deixo bem vincadinho. Eu nem mudei o meu ponto, porque ele já tava entre o 4 e o 4,5. Então, eu já vou rebater nesse ponto mesmo, não vou nem mexer. Mas aí, se você quiser um ponto de largura diferente, aí é só você ajustar aí, tá? Mas pra mim tá bom assim. Esse tamanho tá ótimo. Então, agora eu vou rebater. E aí, eu vou pegar o outro lado aí o outro lado aqui do sintético, né? A outra parte. Coloco frente com frente, costuro, forro por baixo, viro e rebato. Então, tá costurado, rebatido, passei costurinha aqui na ponta, já refilei também a sobrinha do forro. Vou passar o cursor, eu venho aqui, gosto de tirar um pedacinho aqui, que fica mais fácil. Então, vou passar aqui o meu cursor. Um cursor é suficiente, tá? Não precisa de dois nessa peça, um só. Deixo ele aqui no meio. Agora, eu peguei uma tirinha aqui de sintético com 3 centímetros de largura para fazer o suporte da minha meia argola. Esse tamanho aqui desse suporte depende do tamanho da meia argola que você tá usando. Então, eu tô usando uma meia argola de 1,5, por isso eu dobro essa medida e corto com 3, tá? Se você estiver usando uma meia argola maior, é só dobrar a medida aqui do vão e cortar, tá? 1,5 é suficiente para esse tipo de bolsa, que ela é pequenininha, não vai precisar carregar muito peso. Então, por isso que eu tô fazendo com 1,5. Colei aqui atrás uma fita dupla face. E aí, eu vou tirar aqui o papelzinho da fita. E eu vou dobrar. Se quiser até fazer um risquinho no meio, pode. Mas se não, ó, só dobrar aqui. Dobra de um lado. Dobra do outro. Não passo costura, porque não vai abrir isso daqui, né? Que vai estar passando dentro da meia argola, então não vai ficar abrindo essa dobra aqui que a gente fez. Ó. Aqui o comprimento dela também depende, tá? Aqui deixa eu medir. Eu sempre corto assim, aleatório, tá com 6 centímetros, então eu cortei 6 por 3. Eu não gosto de cortar muito apertado, porque depois fica ruim pra costurar. E aí, eu vou colocar aqui bem aqui na parte do meu zíper, eu vou costurar ela aqui. Não vou costurar nem muito perto, mas também nem longe, porque senão essa meia argola fica muito aberta, fica feia, né, esse suporte. Então, eu vou costurar aqui, faço o retrocesso, ó, tá costurado. Faço a mesma coisa aqui do outro lado, costuro na mesma distância, né, que eu costurei um lado, eu costuro o outro também. Eu não meço essas coisas, a gente já tô acostumada a fazer, então vai no olhômetro mesmo. Ó, costuro aqui, faço um retrocesso. Eu gosto só de começar costurando pelo meio, tá? Do meio pra cá, pra não ficar torto, né, pra não ficar errado. Então, tá aqui. As duas meia argolas estão posicionadas. Vou pegar aqui o meu fole. Então, eu tenho aqui o principal e forro. Coloco direito com direito. E aí, eu vou costurar. Certifique-se pra meia argola não ficar assim, tá? Porque senão é perigoso você passar a costura, a agulha por cima da meia argola. E daí, vai fazer um estrago aí na sua agulha e na sua máquina. Então, eu vou colocar aqui. Vou costurar. Ó. Depois eu vou colocar o forro também, ó. Costurei.
venho com o forro, ó, virado pra cima, coloco ele aqui. Deixa eu ver se tá certinho aqui, tá? Então, é sempre bom a gente conferir, né, essas coisas pra depois não ter problema, né? Pra não costurar aí coisa errada e nem estragar aí sua máquina, quebrar agulha. Acerto aqui. Isso aqui é importante também, senão o fole fica torto. Vou tirar esse excesso agora aqui. Corto. Eu gosto de queimar um pouquinho aqui esse zíper, ó. Passo aqui, queimo. E aí, eu vou virar os dois aqui para o mesmo lado. E vou rebater essa costura. Simples, canal de zíper e fole, bem simples. Ó. Retrocesso. Como eu falei pra vocês, eu nem fiquei mudando o ponto da máquina. Tá entre 4 e 4,5. Pronto. Agora é só pegar o espelho e a gente só conferir as medidas, né? A minha tá certinha, mas eu vou mostrar pra vocês, né, como que vocês fazem. Então, é só colocar agora pegar aqui o espelho da frente e a gente começar a colocar os clipes. Não precisa achar meio ainda, porque a gente só vai conferir. Então, eu vou colocar os clipes aqui na volta. E é o que eu falo pra vocês fazerem na primeira vez aí, pra conferir certinho as medidas, pra ver se tá batendo com as minhas, porque tudo depende da sua margem de costura também. Então, confiram aí na primeira vez. E se tiver que corrigir, corrija. Anotem, né, essa medida que vocês corrigirem, para vocês não precisarem mais ficar toda vez fazendo isso, né, clipando peça, porque isso aqui a gente perde tempo. Então, a minha, como eu falei pra vocês, já estava conferida, então ela tá dando certinho aqui, ó. Tá? Se sobrar, é só você marcar, ela tem que passar um pouquinho da linha do canal de zíper, então meu canal de zíper acaba aqui, e ela tem que passar um pouquinho exatamente a margem de costura aí que você usa, tá? A minha é essa. Então, na descrição eu vou colocar aí 1 ou 2 centímetros a mais, para vocês poderem conferir a primeira vez. E daí, o que vocês fazem? Vocês tirem os clipes e já anota essa medida. Vocês anotem aí o pedacinho que vocês tiraram, ou meçam aqui esse comprimento, porque daí vai ser igual todas as vezes que vocês fizerem. Agora, com as medidas já conferidas, nós vamos fechar aqui o outro lado. O forro, eu sempre deixo, tá vendo, ó? Acho que tem aqui uns 3 milímetros aqui. Eu sempre deixo aqui uns 3 milímetros a mais, porque eu acho que fica melhor de costurar. Às vezes ele fica um pouco justo se você cortar ali certinho a mesma medida. Então, agora eu vou colocar aqui, frente com frente, costuro. O meu forro vem por baixo, costura aqui certinho. O meu forro, ele vem por baixo, porque é forro com forro, sempre, ó, forro com forro. Vou costurar agora aqui, ó. O meu forro, tá vendo que ele tá um pouquinho mais largo. Eu gosto de cortar ele assim mesmo, um pouquinho mais largo. Vou tirar aqui o excesso. Aí eu vou virar e rebater. Cortei aqui. Agora eu viro. Entro aqui na máquina. Olha só. E vou rebater. Aqui é aquilo que eu falei, ó. Eu não gosto desse suporte de alça muito grande. É só uma questão de gosto mesmo, tá? Pronto. Agora eu viro aqui de novo no avesso e fecho aqui as bordas aqui do nosso fole. Ó, só passar agora aqui a costura, ó, deixa aqui bem alinhado. Ó. Não vou estruturar nem essa parte, tá? Não tem necessidade. Então, nem EVA, não vou colocar nada aqui não, tá? Se você estiver usando um sintético 04, aí sim, coloca um EVA
nesse fundo aqui pelo menos. Mas como esse aqui é um 08, então o meu cetim é dublado também, então ele tem um pouco de estrutura. Então por isso que eu não vou nem estruturar aqui essa parte. Costurei aqui, agora eu refilo e vou achar os meios. Ó, vou cortar aqui. Corto dos dois lados. Fechadinho, achei os meios, ó, costura com costura, acha meio aqui e acha meio aqui. Agora é só encaixar. Prestem atenção o lado que vocês querem que o zíper abra. Se vocês querem que, olhando pra frente da bolsa, ele abra daqui pra cá ou daqui pra cá, tá? Dizem que existe uma regra para isso, né? Que o zíper ele tem sempre que abrir aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Porém, eu não concordo com isso. Eu acho que isso é muito pessoal. Se você for fazer por encomenda, você pode até perguntar para sua cliente qual o lado que ela prefere, porque tem aquela coisa de que destro é a maioria, então seria mais fácil abrir a bolsa aqui da esquerda para a direita. Mas hoje o mundo está bem diferente, então eu acho que a gente não deve se apegar nessas regras. Eu sou canhota, por exemplo, e eu gosto de abrir a bolsa da esquerda para a direita. Então, é assim que eu vou colocar o meu. Mas, se você for fazer aí, como eu falei, sob medida, não é sob encomenda, você pode perguntar, então, para o seu cliente, para sua cliente, como que ele prefere, né? O lado aí que ele quer que abra essa bolsa. Então, como eu falei, eu não gosto, não acho certo esse tipo de regra, levando em conta a maioria, né? Porque é assim que é feito sempre as regras, né? Coloca a maioria e aí vai. Mas eu acho que hoje em dia não dá mais pra gente usar esse tipo de justificativa, né? Então você faça aí o lado que você achar melhor, que você quiser fazer, porque isso não muda nada a função da bolsa, né? Ela vai continuar sendo útil do mesmo jeito. Então aqui eu gosto de clipar e ver se tá certinho, se tá alinhado. Aqui eu tô vendo que tá um pouquinho mais pra cá. Tem que subir um pouquinho essa costura aqui. Vamos ver se deu certo. Ah, agora deu, ó. Então eu gosto sempre de olhar pra ver se aqui tá alinhadinho, ó. Os dois lados, porque às vezes a gente não confere e aí fica um pouquinho, esse aqui um pouquinho mais pra cima, esse aqui mais pra baixo. Então eu gosto de clipar e ver se tá certinho. Estando certinho, como que eu faço? Eu vou já passar aquela costurinha aqui nos meios, ó, onde tá meio com meio, eu vou passar uma costurinha aqui. Porque eu não confio 100% nos clips. E vou passar também um pouquinho aqui nas laterais, ó. Quando a gente confere tudo, e tudo se encaixa, a gente não precisa ficar enchendo de clipes, né? Colocando um monte de clipes, ainda mais uma peça pequena como essa. Então, ó, costura aqui desse lado, costura agora aqui o outro lado. E pronto, ó, minha peça, ela já está centralizada. Ó, confiro aqui novamente, vejo se tá certinho, se não saiu do lugar. Ó, tá bem alinhado aqui as laterais. Agora é só vir costurando, então, a volta toda aqui da peça. Então, aqui eu tô com a ajuda de um alicate para as curvas. Vou puxando. Ó, minha peça tá sem clips, porque eu já costurei, né? Como vocês viram aí, aqueles pontos principais. E agora, olha só, eu vou só puxando aqui aonde precisa com o alicate e o restante eu vou costurando, ó. Eu venho costurando aqui, chegou na parte aqui das curvas, eu puxo com o alicate. E é isso. Não tem muito segredo aqui, não. Agora, isso daqui, pra você dominar isso aqui, a gente tem que treinar muito, né? É o treino, é a repetição que vai fazer você se aperfeiçoar nisso. Mas é bom começar, então, com essas peças mais simples, né? Que aí você treina e são peças mais fáceis de você executar e aí é bom para você pegar a experiência. Então, aqui é isso. Costurar a volta toda.
Chegando aqui na última curva, já aqui no finalzinho. E tudo está bem alinhado. Tá tudo bem certinho aqui, bem alinhado. Agora eu vou pegar um viés e vou aplicar aqui nessa borda. Vou usar agora aqui um viés de boneon. Deixa eu até ver se esse viés vai dar. Não, não vai dar. Vou pegar um branco aqui mesmo. Porque esse pinto vai dar pra fazer só um lado, não vai dar pra fazer o outro. Então, vou usar aqui um viés de boneon. Se você quiser usar outro tipo de viés, pode. Se quiser fazer viés com o próprio cetim aqui, você pode também. Eu gosto de queimar aqui a pontinha. Coloco ele aqui na metade, ó. E vou costurar, então, aqui a borda. Esse viés é pra dar acabamento, né? Então, é pra esconder essas costuras todas. E aí, você pode usar, então, de outro material. Esse aqui é o de boneon, eu gosto, é o que eu faço praticamente todas as peças, a não ser quando eu quero um acabamento diferente. Às vezes eu uso o próprio sintético, né, dependendo da bolsa, ou eu faço o viés com o material que eu tô usando aqui de forro, mas para essa bolsa aqui, o viés de boneon, ele serve muito bem. Então aqui, ó, é só encaixar ele aqui no meio, né? Coloca aqui o meio com a borda da peça e costurar. Tá aqui, então, já aplicado o viés, tá prontinha essa parte. Agora, gente, é só colocar a parte de trás. Então, acabamento aqui, ó, do vivo com a parte de baixo, né? Com o fole, faz a mesma coisa, põe os clips, faz aquelas costurinhas aqui, né, iniciais, e aí depois é só costurar a volta e colocar o viés aqui. Prontinho, já fiz aqui então, né, o acabamento do espelho de trás. Agora a gente vai desvirar essa peça. Ó, eu gosto de puxar pelo fundo e vou empurrando. Viro aqui essas partes aqui do zíper e vou empurrando. Porque o vivo, ele segura um pouco, né? Ele que dificulta um pouco na hora de desvirar, né? Então, por isso que as pessoas aquecem, dão aquela esquentadinha, às vezes, com o secador, deixam um pouquinho no sol, que é para poder amolecer esse plástico, porque ele realmente dificulta um pouco na hora de desvirar. Mas tá vendo, ó? Tranquilo, tá? Então, veja aí qual também vai ser o sintético que você vai usar. Procure alguns sintéticos que não tenham memória, né? Que não amassem muito, porque senão vai ficar aí marcada a sua peça. Esse aqui é bem tranquilo. Depois que a gente desvira, a gente tem que acertar os cantos, dar o formato, ó, certinho novamente. Às vezes a pessoa fala, nossa, minha peça ficou torta, ficou bicuda. Mas não é, é que tem que acertar esses cantinhos aqui do plástico, ó. A gente tem que dar essa acertada aqui, por isso que tem que arredondar os cantos, por conta do vivo, porque senão ele vai ficar um bico aqui e não vai ficar legal. Então, ó, acerta tudo aqui, bem bonitinho, e olha que graça que ficou essa peça aqui, nesse tom aqui de azul turquesa. Olha que coisa mais linda. Eu gosto de deixá-la cheinha, né, por 24 horas, para ela pegar bem o formatinho, mas ela ficou muito linda. Vou pegar a alça. Aqui eu já tenho uma alça pronta de uma outra bolsinha que eu fiz, então já vou aproveitar que eu fiz com esse mesmo material, então eu já aproveitei a mesma alça, mas eu tenho aula aqui no canal em que eu ensino a fazer essa alcinha. Essa alcinha aqui, ela ficou com a medida final de 1,5, porque bolsas assim menorzinhas eu gosto com alças de sintético fininha, a não ser que você use aquelas alças prontas, né? Então daí você pode usar aquelas mais largas, que também fica legal. Eu tenho algumas aqui, deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, essa daqui é uma alça pronta de 4 centímetros, fica bonito também, ó, você colocar para dar esse contraste aqui. Então, você pode até oferecer para o seu cliente, para sua cliente, 2 opções de alça. Então, você eleva o preço aí da sua peça
quando você oferece mais opções. Então, você pode vender a peça com uma alça dessa aqui, de sintético, e pode também acrescentar uma outra assim estampadinha, que fica linda também. Então, como eu falei, essa alça aqui, ela ficou com a medida final de 1,5. Então, se você quiser fazer nessa medida, você vai ter que cortar o sintético com 6, né? Multiplica sempre por 4. E aí, você segue o passo a passo, que já tem aula aqui no canal, como eu falei, em que eu ensino a fazer a alça para ela ficar certinha, assim, não entortar, fica bem bonita, bem direitinha. E é isso. A aula de hoje foi isso. Se vocês quiserem, né, tem todos os materiais no site para vocês comprarem, o sintético, o forro. Então, visita lá o site, que tá bem legal, sempre tem promoções. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, se inscreve no canal. Um beijo e até semana que vem.